Falta de remédios no SUS. Com estoques zerados, o governo deixa de fornecer medicamentos para asma e colesterol alto. Operação Ígia. Enquanto isso, no hospital de base, médicos recebiam até R$15 mil em horas extras sem trabalhar. O Ministério Público diz que a direção sabia de tudo. Lista do Janot. Novos vazamentos comprometem sexto ministro do governo Temer e pelo menos 6 governadores. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. A paciência é a palavra-chave na vida de quem precisa do Sistema Único de Saúde. Na farmácia de alto custo, por exemplo, as filas são quilométricas e a falta de remédios uma constante. As famílias encontraram na Justiça uma forma de garantir a continuidade do tratamento. Só no ano passado, mais de 20 mil pessoas buscaram ajuda da Defensoria Pública. Quem depende dos remédios da farmácia de alto custo precisa encarar uma verdadeira batalha. Bárbara, por exemplo, não consegue pegar o medicamento para asma desde agosto e o tratamento fica prejudicado. Eu faço uso de 3 medicamentos pela rede e esse é um que está desde agosto, os outros falta, aí pega um, falta mais 3 meses, pega um, falta 3 meses, mas sempre falta um pouco. Márcio também não consegue retirar o remédio para controle do colesterol. Traz a receita, tem que preencher um formulário com a assinatura do cardiologista, todo o procedimento feito, e aí quando chega para retirar o medicamento, simplesmente não tem, eles dizem que não tem previsão. É preciso chegar cedo por aqui, mas isso não significa que a pessoa será atendida. O que não falta é reclamação. Isso aqui é um absurdo que está acontecendo aqui com esse povo. Fila do idoso não manda, tá? É um descaso que eles fazem com as pessoas aqui. E tudo culpa deles é sistema. É sistema que o governo não paga internet, não paga telefone. Nós, cidadão, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um abuso. É porque as pessoas têm vergonha de falar. Mas o nosso governador, ele está esquecendo que nós somos pagadores de impostos e que nós estamos aqui porque nós precisamos. Esse cenário de caos é visto em praticamente toda a rede pública de saúde do DF. Muitas vezes, a única saída é recorrer à justiça para conseguir atendimento. Em 2016, mais de 21 mil pessoas procuraram a Defensoria Pública para resolver problemas relacionados à saúde. Só em 2017, já são mais de 3 mil atendimentos, casos que acabaram virando ações judiciais. No total, do ano passado para cá, já são cerca de 3 mil. A maioria de casos que chega à Defensoria é justamente o da procura por medicamentos de alto custo. Já o maior número de ações é por leitos de UTI. Não são todas as pessoas que procuram a Defensoria Pública para ter o seu direito assegurado. Muitas realmente morrem na fila. Então a gente, por esse número de 21 mil, quase 22 mil pessoas que nos procuraram ano passado, a gente consegue ter uma noção de que a situação é bem mais grave do que a gente imagina. Remédio de R$3 mil, de R$1.000, de R$2 mil, a gente não tem condição de comprar. Vamos deixar nossos familiares morrerem? A situação é grave, né? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que os remédios para controle do diabetes não são fornecidos pela farmácia de alto custo, mas sim pelo setor de atenção primária. Quanto aos medicamentos usados nos tratamentos de asma e de colesterol alto, os estoques estão mesmo zerados. Os processos de compra estão em andamento, mas não tem prazo até a regularização total do fornecimento. E médicos recebiam até R$15 mil por mês em horas extras que nunca existiriam com a conivência da direção do hospital de base. É o que conclui o Ministério Público. A Operação Ígia é resultado de uma investigação que começou com a sabotagem do ponto eletrônico da Secretaria de Saúde há 5 meses. Informações de entrada e saída dos funcionários simplesmente desapareciam do sistema. A fraude principal era na UTI. Ontem demos a notícia aqui e agora temos a reportagem completa. 85 policiais civis cumpriram 16 conduções coercitivas e 16 mandados de busca e apreensão nas casas dos médicos, na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e no Hospital de Base. A suposta líder do esquema é Vânia Maria de Oliveira, que foi chefe da UTI adulta do Hospital de Base de 2013 a 2016.
Neste período, além desse cargo, ela chegou a ocupar, ao mesmo tempo, a função de intensivista do setor e ainda trabalhava em outros 2 hospitais particulares. Ela também é suspeita de usar atestados para abonar as próprias faltas. A operação identificou diversas irregularidades relacionadas ao horário de trabalho desses servidores. O esquema de fraude no registro de frequência dos médicos do Hospital de Base ocorreu entre 2013 e 2016. As investigações começaram depois da denúncia de funcionários da unidade, que relataram a situação ao Ministério Público do Distrito Federal. Na HBDF, o ponto é eletrônico e na FEPEX o ponto é manual. Então existem médicos que eles cumpriam carga horária exatamente no mesmo horário, numa instituição e na outra, ou seja, em algum dos 2 lugares eles não estão trabalhando, quiçá em nenhum deles. O diretor-geral do Hospital de Base, durante o período, Julival Fagundes Ribeiro, também está sendo investigado. Os envolvidos podem responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e até organização criminosa. Agora, o Ministério Público vai analisar os documentos e provas apreendidos na operação, como atestados, folhas de ponto e escalas. E é uma conta que não fecha, né? Com excesso de hora extra e faltando médico todo dia, segundo telespectadores. Exatamente. Olha, o caso é vergonhoso, vergonhoso. Está de parabéns o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Polícia Civil que investigam esse caso, que desvendaram mais essa e revelaram mais esse esquema criminoso. O que é curioso de observar é o seguinte: vai ver que esses 13 médicos e mais os 3 servidores que foram conduzidos sob vara para depor na polícia, são todos, certamente, como muitos de nós, críticos dos ladrões da Lava Jato. Eles talvez não percebam ou saibam mesmo que fraudar contratos para roubar a Petrobras é um crime igualzinho a fraudar o ponto para aumentar o salário. A lista do Janot ainda está sob sigilo, mas os vazamentos continuam. Mais o ministro do governo Temer entra na conta, totalizando agora 6, e pelo menos 6 governadores. Detalhes ao vivo, chegando com a Renata Dourado. E cada dia uma surpresa nessa lista, né, Renata? Boa tarde. Pois é, vem a conta-gotas, né, aumentando ainda mais esse suspense. Boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, aos poucos, como a gente vem falando aqui, essa lista que tira o sono de tantos políticos, aumenta a taquicardia, gastrite, vem sendo conhecida aí. E a gente lembra que o Procurador-Geral da República, além de enviar 83 pedidos de abertura de inquérito, ele também pede a quebra do sigilo, ou seja, pede que toda essa ação, incluindo aí essas delações, o teor dessas delações, a própria lista dele seja divulgada, segundo ele, por uma questão de interesse público e também por uma questão de transparência. Então, como você bem disse, essa lista consta aí o nome de mais um ministro, o ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Tem nomes também, outros nomes. Vamos então a essa lista, a famosa lista aí do Janot. Inclui aí 6 governadores: Renan Filho, de Alagoas, Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, Fernando Pimentel, de Minas Gerais, Tião Viana, do Acre, Beto Richa, do Paraná e Geraldo Alckmin, de São Paulo. Tem também 4 senadores: Lindbergh Farias, Jorge Viana, do PT, Marta Suplicy, do PMDB e Lídice da Mata, do PSB. 5 deputados: Marco Maia e André Sanches, do PT, Lúcio Vieira Lima, do PMDB, José Carlos Aleluia, do DEM e Paes Landim, do PTB. Tem também pessoas que não têm foro, mas que também vazaram. O nome dessas pessoas são elas: o ex-ministro do presidente Michel Temer, Gedel Vieira Lima, Paulo Scaff, Sérgio Cabral, esses 3 do PMDB, Duarte Nogueira, do PSDB, Edinho Silva, do PT e Anderson Dornelles, que é o ex-assessor de Dilma Rousseff. No caso dos governadores, os pedidos devem ser enviados para o Superior Tribunal de Justiça, onde eles têm foro. Então, a gente lembra aqui que na terça-feira o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou essa lista para o Supremo Tribunal Federal. Todo esse processo está passando por um processo burocrático. Esse material está sendo digitalizado até chegar nas mãos do ministro Edson Fachin, que é o responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Existe a expectativa de que ele pode ter em mãos essa lista, esses pedidos, obviamente, amanhã ou no início da próxima semana. A partir daí, ele vai fazer essa análise, não tem prazo para que ele faça essa análise, já disse que vai fazer de uma forma muito criteriosa. Ele vai verificar quais os pedidos ele vai aceitar. Uma vez aceitando o pedido de abertura de inquérito, ou seja, aceitando para que essas pessoas
pessoas sejam investigadas e quais as pessoas serão investigadas, é isso também que ele vai analisar. Aí sim vai ter um processo de investigação, depois volta para as mãos da Procuradoria-Geral da República, que vai fazer mais uma análise e verificar se é o caso de apresentar ou não uma denúncia. Uma vez que apresenta essa denúncia, ao Supremo também vai caber ao Supremo Tribunal Federal acatar ou não esse pedido. Uma vez acatando, aí o citado vira réu. Aí ele vai ter que responder a um julgamento. Como a gente vê, é um trâmite longo, demorado, estamos aí no aguardo, estamos acompanhando, vamos ver quais vão ser aí os próximos capítulos. Lembrando que todos esses citados, Rodrigo, eles negam qualquer participação, qualquer irregularidade. Muitos dizem que recebeu dinheiro, mas que foi tudo declarado, tudo dentro da lei. É isso, estamos acompanhando, estamos de olho. Obrigado, Renata. Continua de olho, cada dia aí é uma sublista. Não seria melhor, Cláudio Humberto, já abrir esse sigilo, pelo menos para a gente saber exatamente quem está lá? Imagina se o Ministério Público, se o Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral da República vai abrir mão desse vazamento a conta-gotas, né? Porque, afinal de contas, mantém um assunto sempre em evidência e é uma estratégia do Ministério Público mesmo, contar com a opinião pública para tentar, de alguma maneira, punir os responsáveis. Olha, o passo seguinte que eu vejo com relação aos governadores denunciados é o seguinte: esses casos relativos a governadores de estado no exercício da função, eles serão levados ao Superior Tribunal de Justiça. O foro deles não é o Supremo, é o STJ. Para isso, para que o STJ consiga abrir inquérito para investigá-los, é preciso a prévia autorização das respectivas assembleias legislativas. E aí é que a porca tosse o rabo. O governador de Minas, por exemplo, Fernando Pimentel, investigado em outros casos de corrupção, há muito tempo consegue, com a sua maioria na Assembleia Legislativa, brecar investigações contra ele. Isso está para ser vencido no Supremo Tribunal Federal. Portanto, esses governadores, que a maioria deles, se não todos, tem maioria confortável nas Assembleias Legislativas dos seus estados, certamente impedirão que essa autorização, a que os deputados autorizem a investigação dos próprios governadores, ainda que eles, reiteradas vezes, tenham dito em entrevistas, em declarações, sempre que seus nomes são colocados sob suspeita, esses governadores sempre dizem: todos temos que ser investigados, é claro, temos que apoiar a Lava Jato e tal. Então está na hora deles demonstrarem na prática o discurso que têm. A seguir, obra de ciclovia no setor comercial sul completa 3 anos de atraso, transtornos e também muito gasto de dinheiro público. Band Cidade volta já.